Estão? Ah, é, isso, a Sandra. Você prefere comentar, Sandra? Oi? Você prefere comentar? Ô, Meive, eu adorei ver que o comentário é hoje seu. Fiquei super feliz. Aconteceu algo aqui, peraí. Aconteceu algo aqui no meu celular. Pronto. Você adorou, né, Sandra? Eu também, adorei. O dia que eu fico feliz, você quer tirar minha alegria? Não. Ó, depois todo mundo vai sambar, todo mundo vai ter que fazer um comentário. Então tá tudo bem, fica tranquilo. Vamos em frente. Vamos lá. Nós estamos no capítulo 3, criação. Nós já estamos na formação dos seres vivos, o item 2, questão 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha-lhes os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se reuniram desde que cessou a força que os mantinha afastados. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie reuniram-se e se multiplicaram. A leitura quem faz? Meive. Eu mesma? É. Vamos lá. Capítulo 44. De onde vieram? Os primeiros pontos da formação dos seres vivos existiam latentes na própria Terra, esperando o momento oportuno para a sua proliferação. Mas é bom que repitamos, em todo o processo de vida, em qualquer lugar no universo, os seus primeiros impulsos são dados pelas inteligências superiores que os assistem em nome do Cristo de Deus. Desde os primórdios da sua formação, não há vida espontânea no sentido imaginado pelos homens. A espontaneidade é a orientação dos espíritos superiores, pelas linhas das leis espirituais criadas por Deus. Não podemos deixar margem para os que não queiram acreditar em Deus e nos espíritos que assistem e amparam o processo em todos os lados. Nada se faz, mesmo que seja nos mais distantes pontos do infinito, sem que haja a presença do Criador, por intermédio dos espíritos superiores, obedecendo à sua vontade e concretizando os seus objetivos. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Esta é a pergunta feita aos espíritos superiores, e eles responderam que a própria Terra os tinha em germe, usando a mesma linguagem humana da época. Hoje, talvez falassem de maneira diferente no modo de expressar. Pela evolução da ciência, no entanto, as bases seriam as mesmas. Não poderemos dizer que dentro do corpo humano existem os germes de vida biológica, que são os espermatozoides, mas eles, sem o campo necessário para a sua proliferação, e ainda mais, sem o encontro com o óvulo feminino, não gerariam vida física, sucedendo vidas. Mesmo nesta simbiose altamente superior do encontro desses dois elementos ultrassensíveis do homem e da mulher, inteligências invisíveis estão, em nome de Deus,
supervisionando a formação biológica para a continuação da espécie. Todavia, o espírito que irá comandar o corpo vem de Deus. É uma inteligência separada. A carne, em forma humana, é apenas instrumento da luz espiritual, que se apodera de um corpo para a sua evolução, no despertamento dos valores da consciência. A Terra continha em germe os espermatozoides, ou óvulos, em estado embrionário, e a luz os acordou, na feição divina das suas sensibilidades, para o encontro com os elementos lançados pelos espíritos encarregados por Jesus de dar nascimento ou despertar a própria vida no começo da vida no planeta. Se queres saber de onde veio a vida, ela veio de Deus. E se queres saber quem é Deus, torna-te como ele, se puderes, que o conhecerás. Ele é o mistério dos mistérios, que nos faz pensar e, pensando, nos sentimos felizes por ter um Pai bom e justo, e que sempre nos ama e nos oferta o que há de melhor para que possamos alcançar a felicidade. Poderemos observar uma semente. Em lugar propício, poderá se conservar por centenas de anos, sem se alterar, e quando lançada ao solo, cresce e prospera como as outras, destacada do ambiente onde se formou. A vida não precisa vir de lugar algum, ela já existe em toda parte, pelas bênçãos daquele que sempre foi e é a fonte doadora para todos nós. Os seres humanos vivem fazendo teorias das coisas de Deus, até da sua própria conduta, e o tempo se esgota diante das grandes necessidades de se melhorar moralmente. O trabalho é muito sério. Tudo o que fizemos para enganar, estaremos enganando a nós mesmos, porque para Deus ninguém pode mistificar. O alarido que a ciência faz sobre a sabedoria divina é para fazer esquecer os próprios desvios. Hoje, ela mesma já repudia a arte de descobrir remédios para curar os enfermos, porque quanto mais os faz, mais se estendem doenças e proliferam desequilíbrios em todo o campo orgânico e psíquico. Ela, a ciência, quase perdeu o fio da meada da harmonia e se debate no turbilhão de teorias, sem pelo menos descobrir as causas de muitas enfermidades. E se perguntam, o que fazer? Respondemos juntamente com a verdade, amar, ciência divina que a humana esqueceu, ou de que se fez de esquecida. Bom, gente, vocês viram que não é fácil, né? Não é simples. Pelo que Kardec e o Miramês dizem, a vida já existia em estado latente no planeta Terra e aguardava apenas o momento propício para se desabrochar. E ele esclarece, o Miramês, que desde a formação da Terra não há vida espontânea, no sentido imaginado pelos homens. Isso aí já deu margem a muita discussão. Eu vi lá atrás, eu vi em comentários sobre a formação dos seres vivos, que até hoje ainda existem cientistas que discutem essa questão da vida espontânea. Então,
Aqui ele esclarece que não há vida espontânea, no sentido imaginado pelos homens. A espontaneidade é a orientação dos espíritos superiores, mas sempre seguindo as linhas espirituais do nosso Pai. Então, de onde vieram para a Terra os seres vivos? Esta pergunta, feita aos espíritos superiores, eles respondem que a própria Terra já os tinha em estado latente, né? Usando a mesma linguagem humana da época. Hoje, talvez, falassem de modo diferente, mas, na verdade, tudo não passa de uma mesma coisa. Esses germes, na verdade, ele esclarece que são os espermatozoides, que aguardam apenas o encontro com o óvulo para que se processe a maravilha da vida. E se não fosse dessa forma, não haveria vida humana. Mas, acima de tudo, Deus está no comando de todas as coisas. E ele nos diz que se a gente quiser saber de onde veio a vida, ela veio de Deus. É muito simples, né? E muito verdadeiro. E como que nós vamos chegar? Para que nós vamos querer entender quem é Deus? Né? Para a gente entender quem é Deus, a gente tem que se transformar nele, né? O que é impossível, pelo menos neste estado que nós nos encontramos. Bom, ele dá o exemplo de uma semente. A semente, ela pode ficar centenas de anos, ela pode ficar separada de outras espécies, mas no momento apropriado, ela sobrevindo todas as questões, sobrevindo todas as condições necessárias para o seu desabrochamento, ela passa a se desenvolver, e daí a vida, né? Então, é maravilhoso isso. Não adianta nós queremos ficar tentando fazer conjecturas a respeito de Deus. O que é importante fazer respondem os espíritos com a verdade, o importante é amar. E eles concluem: amar, ciência divina que a humana esqueceu, ou de que se fez de esquecida. Bom, a Carmen quer falar? Obrigada, querida. Achei tão bonito o que você falou. É muito linda essa lição para nós, né? De onde nós viemos. Se nós quisermos entendê-la completamente, precisamos crescer moralmente, precisamos nos instruirmos, e não é a sabedoria de livros, não. Eu penso que é a sabedoria do amor, para que nós possamos entender o que vem a ser a sabedoria dos espíritos superiores. Na Terra contém todos os germes da vida, os espermatozoides que se encontraram com os ovos, formando todos os seres vivos que se agruparam, cada um numa espécie, na sua própria espécie, criando, então, o ser humano mais
mais adiantado, né? Que é um homem. Então, eu penso é, que Deus determinou essa maravilha. Deus nos ensina através dessa lição que tudo isso que nós estamos estudando e aprendendo é através dos espíritos superiores. Eles é que presidiram essa formação aqui na Terra, eles é que presidiram essa maravilha que é o contato dessa união, né? E a gente só tem a agradecer, né? Esses germes de vida biológico que estão aqui na Terra e que nos formaram, né? E se Deus quiser, um dia nós estaremos bastante evoluídos para sabermos muito mais completamente tudo isso. E nós saberemos através do amor, né? Só através do amor, que é uma ciência divina muito mais maravilhosa e poderosa do que as ciências da Terra. Hoje em dia, quanto mais os cientistas estudam, mais as doenças se proliferam, mais elas crescem, mais elas mais elas se disseminam. Então, tchau, amor. Então, eu passo para a Sandra, que a Sandra vai nos explicar muito bem, né, querida? Oi, obrigada, dona Carmen. Não se fia nisso, não. A lição hoje está maravilhosa, né? E eu vou tentar destacar aquilo que me chamou a atenção, porque explicado já está. As duas já abordaram assim todos os pontos importantes. Mas então eu vou tentar só chamar a atenção daquilo que a mim... Beijo. Beijo na mamãe. Né? Primeiro ponto, eu acho que essa questão que a Maeve abordou, muito bem falada, com relação ao criacionismo ou evolucionismo, que é uma discussão ainda hoje muito presente, inclusive nos povos mais evoluídos, né? Nos Estados Unidos ainda discutem isso, eles discutem e brigam por causa disso, o que é que vale de fato, se é o criacionismo ou se é o evolucionismo. E essa lição vem deixar muito claro para a gente. O criacionismo, essa geração espontânea, ele, na verdade, é uma forma de tentar dizer que Deus não existe, né? Que a vida brota ao acaso. E o acaso, a doutrina dos espíritos, vem nos mostrando de todas as formas, em todas as abordagens, o acaso não existe. O acaso é presidido por Deus. Aquilo que a gente chama de acaso, que a gente tenta explicar como acaso, na verdade, ele se encadeia de uma forma tão harmônica que demonstra que não pode ser acaso, que existe ali um fio condutor passando por trás. E é o caso da vida, né? Então, o que chama bastante atenção para mim é a comparação que ele faz. O pequeno é o grande também. Então, quando ele fala da Terra e da vida que vai surgindo na Terra, através de todos os elementos que já estão presentes no planeta, né? E que no momento apropriado encontram a condição ideal para eclodirem, para despertarem. E isso está também lá na Bíblia, tem uma passagem falando, né? Tudo tem o seu momento certo, porque para tudo existe uma finalidade. Então, no momento apropriado, os espíritos superiores conduzem para que aquilo encontre um ambiente fecundo, um útero, né? Um ambiente propício, meio aquoso, quente,
o suficiente, mas não demais, e com a presença dos elementos, dos germes, com a capacidade de despertar. Então, eu achei essa comparação assim do útero humano com a Terra enquanto útero de despertamento da vida, porque a gente tem que pensar na Terra como esse útero de despertar, não começando pelo ser humano, mas começando lá no início, pelos seres unicelulares mais simples, né? Eu nem sei como chamariam esses seres, mas a gente pode pensar que, bom, os nossos pais, os nossos primeiros ascendentes, são os vírus, que hoje a gente morre de medo deles, a gente morre de medo deles e tenta de todas as formas acabar com eles, mas eles têm uma força de vida que nos permitiu chegar até aqui, né? Chegar onde nós chegamos, ao ponto evolutivo de um corpo humano. E por que eles, se eles estão em todos os lugares, presentes em todos os lugares, e se eles foram a primeira eclosão de vida, o primeiro despertamento, que propiciou as divisões celulares, que no início não eram gametas fazendo fecundação, eram divisões celulares, eram seres tão simples que um ser se dividia em dois. Uma divisão celular, isso era a reprodução. Até chegar ao ponto de uma reprodução sexuada, que é a que a gente vive hoje. Mas esses seres foram importantíssimos, e hoje a gente morre de medo deles. Talvez porque a gente não tenha aprendido ainda a conviver em harmonia com eles, compreendendo a finalidade que eles têm, uma finalidade maior, né? Talvez eles nos agridam porque a gente os agride também. Não sei, isso tudo é uma colocação para a gente pensar, porque o final da lição fala a respeito da ciência. E fala justamente que o que falta para a ciência é essa busca da harmonia. E ao deixar de lado a busca da harmonia, a ciência hoje, inclusive a ciência farmacológica, está produzindo mais doenças do que curas, né? Talvez porque eles pensem, assim, tenham muito presentes, né, a indústria farmacêutica tenha muito presente trabalhar os sintomas, em vez de trabalhar as causas. Quais são os sintomas? Eu estou com dor de cabeça, dá um analgésico, tira a dor de cabeça, mas não procura o motivo daquela minha dor de cabeça para que ela seja sanada na origem. E aí a gente começa a viver uma desarmonia com os outros elementos da criação, que, na verdade, compõem um todo que são importantes. Deus não criou à toa nenhum desses elementos que hoje convivem com a gente. Em todos eles há uma finalidade, do menorzinho ao maiorzão. Todos têm uma finalidade útil. Para Deus, tudo tem uma utilidade, uma finalidade que é boa para o todo, né? E a gente se perde um pouco disso, né? Talvez dando uma importância maior do que aquela que nós temos. Somos os seres mais evoluídos da criação. Tá, nós estamos hoje num estágio dentro deste planeta em que a gente atingiu o estágio maior do desenvolvimento. Mas já sabemos que nós estamos tão longe de uma evolução verdadeira, que é para onde a gente tem que caminhar, que essa grandeza que a gente se atribui talvez seja uma grandeza muito ilusória e fictícia. Mas a gente se atribuindo essa grandeza, a gente olha o mundo buscando aquilo que é o nosso interesse, sanar aquilo que nos interessa exclusivamente. E talvez esse olhar, recheado ainda de muito egoísmo, muita vaidade e muito egoísmo, seja o que cria desarmonias. As desarmonias com os demais seres da criação. Porque Deus não criou um mundo que é só para nós. Nem só para uma raça de humanos e nem só para um tipo de espécie da criação. Se a criação dele é tão ampla, tem espaço para todos, tem finalidade para todos, porque todos estamos num caminho evolutivo. Aquele vírus que a gente morre de fome, morre de medo, está permitindo um caminho evolutivo que vai chegar até onde nós estamos. Então, é de Deus e é para o bem. Só que a gente não está sabendo dividir e harmonizar,
para caber, para ter espaço para todo mundo. Porque a gente acha que é só para nós. E aquilo que me amedronta, em vez de eu tentar compreender, eu tento afastar. Afastar e eliminar, se possível. Esse é a tônica de vida do ser humano até atualmente. Faltando o quê? Faltando o que a própria mensagem fala, né? Que é o amor. E o amor não pode se prender, isso eu sinto muita dificuldade, o amor não pode se prender só, eu amo aquele que é meu semelhante. Eu amo aquele que está no mesmo patamar evolutivo que eu. Então, a gente está começando a ser chamado a amar os animais domésticos, ter por eles respeito, ter por eles carinho, consideração, dedicação. E esse mesmo amor, a gente começa a ser chamado para os demais seres da natureza, mas a gente pensa no quê? Vou falar por mim, não sei vocês. A gente pensa nos animais selvagens, mas a gente pensa num tigre, a gente pensa num elefante, a gente pensa numa girafa, né? Dificilmente a gente pensa no girino, a gente pensa nos animaizinhos mais inferiores mesmo, naquele piolinho de cobra. Por falar nisso, sabe o que eu li esses dias do piolho de cobra? A minhoca é muito importante para fazer um minhocário, não é verdade? Só que a minhoca não é resistente. Criaram um minhocário agora com piolho de cobra. Diz que ele é muito mais resistente, não morre, produz um humus de excelente qualidade. Veja só, e a gente despreza um piolinho de cobra. Sabe de que é aquele piolinho de cobra que eu estou falando? Cheio de perninha assim, acho que todo mundo conhece, né? Todos os seres têm uma finalidade grande, né? E a gente esquece de dar espaço para todos, porque a gente ama a si mesmo, a gente se ama, ou seja, é um amor egoísta, não é amor, é egoísmo puro mesmo. E a gente não dá espaço para os demais. E ao não dar espaço, a gente vai criando um desequilíbrio tão grande e perigoso, que no fim nos agride a nós mesmos. Eu acho que mais ou menos é isso o que me chamou a atenção, tá? E tudo isso, assim, é interessante, eu vou falando uma coisa que eu entendo muito aqui, sabe? Dentro da minha cabeça, essa compreensão é uma coisa que existe, de uma forma, assim, com uma relativa clareza, mas eu sinto que eu não sinto ainda. Você entende? Eu sei, mas ainda não sinto. A importância desse amor que se estende a todos ainda não existe dentro do meu coração, apesar de eu ter claro na minha cabeça a consciência de que ele seria a solução para os problemas que a gente encontra no mundo. Então, vejam só como é importante a gente ir refletindo sobre isso para tentar. Com o tempo, eu acredito, e com as próprias experiências, porque Deus vai nos trazendo experiências diferentes, experiências que propiciem esse aprendizado, mas com o tempo a gente conseguir, aos pouquinhos, desenvolver esse sentimento que seja verdadeiro. Porque o texto também fala uma outra coisa. Tudo que a gente fizer para enganar, a gente está se enganando a si mesmo, porque Deus não enxerga, conhece tudo que está aqui dentro. Então, quando eu penso, eu amo já sou capaz, e eu sei que eu estou me enganando, que isso não é uma verdade, eu só me prejudico, porque Deus sabe. Ele enxerga, ele vê tudo. É uma perda de tempo, né? E um gasto bobo de energia. Porque se eu não sinto ainda esse sentimento, eu estou enganando quem? Nem mesmo os outros que escutam, porque ninguém é muito bobo, não é verdade? a gente, todo mundo meio que sente, né? As verdades que os outros vivem. Nós vivemos todas essas verdades juntos. Então, gente, o que eu queria falar para vocês é isso. Tá bom? Quem quer falar? Quem quer falar? Quem quer falar? Quem está louco para falar agora? Quem está louco para falar agora? Hoje o Jorge. Vamos lá, Jorge. Ajuda nós aí. Obrigado, Sandra. É um grande desafio, né? Entender esses pequenos detalhes da vida. Muito complexo. Mas vou tentar abordar algumas questões. Então, o que pode se extrair, além de tudo que vocês já falaram, né,
que a vida, na verdade, já existe, né? A vida dos seres já existe, só espera um momento para eclodir, um momento certo. E daí eu faço um paralelo, no sentido inverso, do fim da vida, né? Em algum momento, nós lendo sobre essa questão, né, então ficou claro, acho que foi na reunião nossa juntos aí, que o momento do desligamento, ou seja, da cessação da nossa vida material, não está em nossas mãos. E o inverso é verdadeiro. A eclosão da vida também não está em nossas mãos. E essa junção dos dois elementos para formar a vida, então, ele se dará em dado momento, de acordo com a permissão do nosso Mestre Maior, que é o Pai de todas as coisas e de todos os seres. Então, por isso que muitas vezes a gente se depara com situações, vindo para o mundo... Antes de fazer um parênteses, para ilustrar essa questão de formação da vida, né? Uma mosca só põe o ovinho num vaso que está úmido, com um pouco de água, e aquele ovinho fica ali. Daí, de repente, vem um momento de sol que ilumina aquele ambiente e ele se transforma no mosquito da dengue. Se torna vida, né? E começa a fazer os estragos aí por todos os cantos, né? Então, aí é uma ilustração de transformação da vida. E tem a lógica que já conhecemos na nossa dimensão, como humanos, que é a formação da nossa mesma. O encontro dos óvulos, do espermatozoide com o óvulo, que acaba gerando a vida. E isso tem por várias formas, inclusive pela evolução da ciência, né, por meio da fecundação in vitro e outras técnicas mais que a ciência desenvolve. E o que chama a atenção também é que, e fala muito disso, né, que a ciência ela insiste em tirar suas conclusões pela experimentação do que é comprovado materialmente. E eles procuram fugir incessantemente daquilo que não é possível explicar de forma material palpável, né? Ou seja, aquilo que não encontra respostas sobre a ótica da ciência, para mim não é verdadeiro. Só que o que traz, o que chama a atenção aqui é exatamente o inverso, né? Que a vida já existe e, em dado momento, ela se aflora. E ela vai necessitar de algum complemento, que são a formação corpórea, para ela fazer sentido e prosseguir, que eu chamaria aí da individualização de cada espécie. E o reconhecimento dela no contexto em que vive, no meio em que vive. E aí entra a questão das afinidades. E aí, as afinidades aí, muitas vezes, pensamos que é de ordem da formação material, mas por trás de tudo isso está mais evidência e com mais constância o vínculo espiritual, que forma essa conexão entre todos nós. Só um minutinho, eu vou pausar, senão vai interromper, para a gente reiniciar. Só um minutinho. Opa. Caiu. Pera. Olha.